Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, deputado Márcio Galberto, eu vou mudar a minha introdução, como sempre faço. Como não tem nenhum deputado, a não ser quem está presidindo, não vou dizer senhores deputados e senhoras deputadas. Mas, de qualquer maneira, eu posso me referir aos servidores desta casa, aos assessores presentes, companheiros que ocupam as dependências da galeria, àqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu realmente ouvi atentamente a intervenção do deputado Waldec Carneiro, falando a respeito do não respeito, do não acatamento, né, de resultados eleitorais acontecidos num processo inteiramente democrático. Eu fico pensando, olha, se não há respeito às decisões, os resultados eleitorais realizados de forma democrática, quer dizer, como é que vai se entender que a mesma coisa não possa acontecer, por exemplo, em relação a quem está eleito aí como governador, como presidente da República, como deputado federal, como deputado estadual? Quer dizer, realmente isto daí é, no mínimo, um farto material para uma reflexão nossa sobre os rumos que estão sendo tomados pela política brasileira. Vejo que, a nos orientarmos, ou uma luz que possa nos iluminar, só existem incertezas. Nós estamos vivendo uma época de total incerteza em relação a tudo aquilo que acontece, que poderá acontecer para nós, em torno de nós, no nosso ambiente, na nossa vivência, e realmente é lamentável. Agora mesmo, por exemplo, no próximo domingo, a população de Santa Teresa vai fazer uma manifestação cuja finalidade é reivindicar os serviços do bonde que por lá deveria estar facilitando a mobilidade ou garantindo a mobilidade dos moradores de Santa Teresa, o que de fato não acontece. Então, a manifestação tem inclusive o título: Cadê o bonde? Não é? A Associação de Moradores de Santa Teresa realmente tem colocado isto na pauta de suas discussões como um dos mais importantes problemas a ser tratados e resolvidos em benefício da população dos moradores de Santa Teresa. E tem sido de forma brutal penalizado em relação aos transportes, em relação à garantia da sua mobilidade. Basta dizer que em 2011, o desastre lamentável que foi o acidente que levou à morte do motorneiro Nelson e de outras 5 pessoas, além de deixar 57 feridos, isto daí já foi um acidente, digamos, anunciado, porque anteriormente, muito tempo, ações repetidas da Associação de Moradores de Santa Teresa, a MAST,
junto ao Ministério Público, mostrando que estava precisando uma ação mais eficaz do governo do Estado, no sentido de tomar providências em relação de garantir a manutenção e preservação do sistema de transporte de bondes de Santa Teresa. E nunca, o governo não deu um prego, não bateu um prego numa barra de sabão para que realmente alguma das ações concretas nesse sentido fosse colocadas em prática. Basta dizer que em 2013, em ação civil pública, o Ministério Público responsabilizou o então secretário Júlio Lopes e a central pelo acidente que levou por esse acidente, que levou à morte o motorneiro Nelson, mais 5 passageiros e 57 acidentados. É inadmissível. Aqui na Assembleia Legislativa, a semana passada, fez 1 ano de conclusão e apresentação do relatório final da CPI sobre o sistema de transportes de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Sistema de transportes no estado do Rio de Janeiro. Perdão, no estado do Rio de Janeiro. E aquele relatório produzido, reconhecido aqui em plenário por vários oradores, o trabalho, a importância, a competência, o conteúdo denso desse relatório, nós enviamos para as autoridades, Secretaria de Transporte do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, tudo isto, quando nós terminamos a CPI, o nosso relatório tinha definido que os procedimentos a serem encaminhados para dar sequência exatamente àquilo que foi o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, então assim procedesse. Alguns procederam, talvez outros não. Mas de qualquer maneira, quer dizer, até hoje, nenhuma providência foi tomada em relação àquilo que a gente, inclusive, elencou como propostas e recomendações contidas no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito. Primeiro, extinguir a tarifa turística de R$20 do bonde de Santa Teresa, equiparando a mesma, a tarifa do sistema de transporte público por ônibus do município do Rio de Janeiro. Isso daí, os moradores, da sua forma mais ampla e coletiva, fizeram o tempo todo esse tipo de reivindicação. Quer dizer, cobrar o preço da tarifa do bonde Santa Teresa, R$20, não tem o menor sentido, significa simplesmente impedir a mobilidade de quem mora em Santa Teresa. É importante, nós não podemos de forma alguma deixar que isso continue acontecendo. Ora, se você, claro que na decisão o morador tem que se cadastrar, mas só que esse cadastramento é cheio de dificuldades. Mas você imagine, você pagar R$20 para andar do bondinho aqui ao lado da Petrobras até o Largo dos Guimarães. Se você apanhar um Uber, você de repente vai pagar R$15. Se for 3 pessoas, 4 pessoas, saiu menos de R$5 por pessoa. Então veja o absurdo. Então é claro que há essa reivindicação dos moradores exatamente para que se extinga exatamente essa tarifa considerada lá como uma tarifa turística. Segundo, iniciar tratativas com o município do Rio de Janeiro e envidar esforços para a integração do sistema de bonde de Santa Teresa ao instrumento do bilhete único carioca. Ora, se isto é trabalhado junto ao sistema de transporte do Rio de Janeiro, nada impede
que também seja estendida ao sistema de transportes dos bondes de Santa Teresa. Terceiro, elaborar projeto básico com vistas à reforma completa da oficina dos bondes de Santa Teresa, visando a melhoria das condições de higiene e segurança dos funcionários e a reativação dos equipamentos e maquinário produzido por ato de tombamento. Nós estivemos, inclusive, nas oficinas do bonde de Santa Teresa, junto com os moradores, e as reivindicações foram colocadas e compreendidas e entendidas exatamente por quem estava à frente da administração. Quarto, colocação imediata dos bondes históricos em reforma na oficina para transitar, seguindo os protocolos de segurança e os termos de tombamento, nos trechos da rede viária de Santa Teresa, com menores aclives, onde a adaptação para os modelos mais modernos não é necessário ou prioritária. Então, senhor presidente, trago aqui exatamente estas proposições e, ao mesmo tempo, dizer que já está na hora do governo do Estado do Rio de Janeiro olhar para o sistema de transportes, no atendimento das necessidades dos moradores de Santa Teresa, fazendo funcionar como deva exatamente o sistema de bondes de Santa Teresa. Então, eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado.